vamos tirar da cabeça que aconteceu um acidente, aperta um botão, aparece um helicóptero. Isso não é vida real. Não é assim que as coisas funcionam no meio do mato. Ainda mais naquela região lá, um helicóptero dificilmente voaria ali. Dificilmente voaria, pode ser que não tenha. Especialistas em sobrevivência falam sobre o caso Juliana e se houve ou não negligência, além dos riscos em atividades como essa. Comenta aí sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Agora, né, tem onça desde sempre, meu amigo. Então, também fazendo essa ressalva. Dito isso, começa, Nilão. Esse assunto é muito delicado, como o Celso falou, e inicialmente quando aconteceu e começou-se a falar muito, eu comecei a ser cobrado, acho que todos aqui provavelmente fala sobre o que você acha, qual que é a sua opinião todos e tal. É que nem o Lito, quando acontece um acidente. Eu ia falar justamente sobre ele. E aí ele fala, calma gente, eu tenho que primeiro... Uma das coisas que eu mais gosto é que o Lito espera ter uma solução daquele acidente para a gente tirar informações. E eu não ia falar, mas eu comecei a notar que o brasileiro, infelizmente, ele gosta muito de torcer pra achar um culpado, ou torcer por um lado, ou torcer por outro. E nós somos passionais, nós somos assim, a gente sabe que, né? Só que quando a gente, entre muitas aspas, especialista de uma área, a gente consegue ter certas noções que o público em geral não sabe. Por exemplo, o Luciano tem coisas que ele sabe, questão de aviação, que eu não faço a menor ideia. E assim, é comum nesse tipo de caso. A gente tá aprendendo todo dia com o nosso grupo ali, trocando informações. Exatamente. Imagina, Só que eu fiz questão de fazer um vídeo, acho que era no segundo dia, porque estava se dizendo claramente no segundo dia em que ela estava lá que foi negligência do país, negligência das equipes de resgate e que negligenciaram, e por isso que ela estava assim. E o que eu tentei trazer pro pessoal é o seguinte: eu já fiz 2, 3 cursos de resgate em área remota, não sou um especialista de resgate, não faço isso cotidianamente, mas já fiz curso, já coloquei em prática, e eu sei como é que a dinâmica funciona. E o que eu falei, pessoal, eu não estou dizendo que houve ou não houve negligência. O que eu estou dizendo é que ainda não dá para saber. Então vamos esperar uma investigação. E aí muitos comentavam, não tem que esperar, porque assim... As pessoas querem uma... Né? É normal do ser humano querer isso. Mas entendam uma coisa. Eu não vou ficar contando o fato inteiro aqui, porque eu acho que basicamente todo mundo sabe, mas resumidamente, ela foi fazer uma trilha. Essa trilha não é uma trilha fácil, mas ao que tudo indica, a região, por ser muito pobre e por explorar o turismo, vende essa trilha como uma trilha turística. E muita gente faz despreparada. Turística quer dizer que é para qualquer um. Para qualquer um. E assim, eu não estou dizendo que esse é o caso da Juliana, não estou dizendo que ela não estivesse preparada, mas estou dizendo que é uma realidade daquele local. Todos os que tiveram experiência, que já foram, dizem a mesma coisa. É vendido em banquinha, eles querem vender esse passeio e é uma realidade local. Então, a primeira lição que a gente talvez tem que tirar daí é a gente estudar aquilo que a gente tem vontade de fazer. Se eu quero fazer uma atividade radical ou de aventura, eu preciso estudar aquele local, eu preciso estudar a atividade que vai ser feita e saber se eu estou preparado para aquilo, tá? Não estou dizendo, mais uma vez, deixa muito claro, não estou dizendo que ela seja o caso dela, mas é importante a gente deixar isso claro. Ao que tudo indica, ela já estava no segundo dia de caminhada quando o acidente aconteceu. Se ela demorou 2 dias para chegar até lá, entenda que uma equipe de resgate bem treinado, vamos dizer que faz na metade do tempo, ela demora 1 dia para chegar. Então, olha como é que a coisa já começou a ficar mais complexa, do tipo, vamos tirar da cabeça que aconteceu um acidente, aperta um botão, aparece um helicóptero. Isso não é vida real. Não é assim que as coisas funcionam no meio do mato. Ainda mais naquela região lá, um helicóptero dificilmente voaria ali. Dificilmente voaria, pode ser que não tenha. Se o clima não colaborar naquele dia, ele precisa de visual, se não tiver visual, não vai. O terreno é extremamente arenoso, solto, é pedra pomes, é poeira. O helicóptero poderia levantar a fuligem o suficiente para derrubar o helicóptero ou até para causar um acidente mais grave com a vítima. Então tudo isso tem que ser analisado. E quando você entende que ela precisa de um resgate, você precisa comunicar aos resgatistas. Tem sinal de celular que pega lá em cima? Se não tem, a pessoa tem que descer. Então ó, já vai acrescentando tempo aí, né? Teve o tempo de descobrir. Primeiro que, ao que tudo indica também, ela foi deixada sozinha para descansar pelo guia. Ainda eu não entendi direito. O pai dela disse que o guia saiu para fumar. Outras pessoas dizem que o guia foi levar o restante das pessoas até o final para ver o pôr do sol. O nascer do sol, desculpe. E ela ficou sozinha. O que importa é, para mim,
se houve alguma negligência e se essas informações forem corretas, a negligência, para mim, está nesse ponto. Eu, como uma pessoa que já guiei pessoas em aventura, eu já fui diretor de clube de desbravadores, ou seja, eu levava para aventura crianças de 10 a 15 anos. Não tem uma responsabilidade mais complexa do que essa, você ter 50 adolescentes sob sua supervisão. E assim, regra número 1 de atividades outdoor: ninguém faz nada, nem o número 2 sozinho. Não faz. Então, para mim, se houve mais uma vez, eu não sei, eu espero que a gente tenha uma solução desse caso, a gente sabe exatamente o que aconteceu, mas o que tudo indica, se deixaram ela sozinha, pra mim foi a grande negligência. A partir daí, quando as pessoas dizem que o resgate foi negligente, o país foi negligente, tudo isso precisa de uma investigação muito maior. Mas entendam, gente, existe um prazo pra ir. Uma coisa que eu fiz no vídeo, expliquei para as pessoas e recebi uma enxurrada de comentários do tipo: mas fizeram imagem dela com um drone. Bastava pegar o drone, colocar água, comida, uma manta aluminizada e levar até ela. E aí, eu no outro dia peguei e fiz um vídeo curto, mas aproveitei para fazer, para mostrar para as pessoas. Eu tenho um drone muito parecido com o drone que filmou ela, que tem imagens desse drone. Não levanta nem o copo. Eu peguei uma garrafinha de 200 ml de água, amarrei, não saiu do chão. Eu diminui para 100 ml de água, ele não saiu do chão. Drones de turismo, drones para filmagem, são câmeras com asa. Ela só voa com a câmera. Se você acrescentar peso, não voa. Aí, mais um argumento de muitas pessoas. Mas era só utilizar um drone agrícola. Primeiro, um drone agrícola precisa de um carro para carregar. Como tem gente esperta, né? O drone Chama agrícola... o cara lá? Fácil. 2 dias pra chegar ao teu K-pop Isso, 16. K-pop 16. K-pop 16. Então, um drone agrícola sim conseguiria, mas ele não tem autonomia para chegar naquele local. Ele precisa ser carregado nas costas. Imagina carregar um Nossa. trambolho de quilos e mais quilos até lá em cima. E aí você pilotar isso, ele ter autonomia. Então, não é simples, gente. Olha, a minha missão no meu canal é fazer você que está assistindo ter vontade de ir pro mato. É essa a minha missão. Mas a minha missão também é deixar muito claro: você precisa ser responsável por você e entender que em certas ocasiões não haverá resgate ou não chegará a tempo. E isso faz parte do risco da atividade. Quando alguém resolve fazer o Everest, ele tem que entender que quase 20% das pessoas que tentaram não voltaram. E se ele faz, ele sabe que está correndo esse risco. A minha dúvida, que eu até colocaria aí se alguém souber, é se as pessoas que fazem esse Monte Rinjani, se elas são informadas pelas autoridades ou pelos guias, qual é o índice de acidente que lá acontece. Porque pelo que veio à tona, muitos acidentes aconteceram naquele local. Cara, eu acredito que não são, mas também é especulação, mas assim, existe uma nomenclatura que ela é muito complexa. Você fala assim, essa trilha, ela é considerada ela é uma montanha ali. Para um montanhista, ela é considerada, vamos chutar aí, de dificuldade média. Intermediária. A gente pode falar isso do Rio de Janeiro? Pode. Acho que sim. Para um cara que está acostumado a escalar Montanhista? uma montanha um Everest de 8K. Para um Pedro Hawk seria até uma trilha Para uma básica. Karina, para um Nick Levy, que seria uma trilha básica. Então isso também é uma nomenclatura subjetiva. Aí você joga essa nomenclatura para a língua deles e tenta traduzir essa nomenclatura, já vai ter um gap aí de informações. Então, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. A única coisa errada que eu vi dessa história toda é as pessoas falando que essa menina não poderia fazer essa trilha, uma mulher sozinha. Cara, ela poderia, ela tem o direito de fazer, foi uma escolha dela. Total. Entendeu? Essa é a vida que ela escolheu. O fato dela ser mulher não faz a menor diferença. Poderia ter acontecido com um homem, com uma mulher. E já aconteceu várias vezes. Inclusive tem uma entrevista na internet de um irlandês que aconteceu o ano passado com ele. Exato, então... E ele se salvou por sorte. O local que ele caiu, ele parou próximo numa pedra, que ele bateu na pedra e parou. E travou ali. Ele poderia ter passado pelo mesmo que ela, sendo um homem. Isso não faz a menor diferença. Inclusive apareceu recentemente, pelo menos eu vi, uma imagem, né? O pai estava falando que o guia, quando notou, no desespero, alguém apareceu, surgiu com uma corda, e ele resolveu amarrar a corda na cintura, o pessoal segurar e ele descer sem ancoragem nenhuma. Então, eu entendo o desespero, eu entendo que qualquer ação para salvar uma vida é importante, mas a primeira regra de resgate, seja ela em área remota, seja ela numa rodovia, a primeira regra é:
Em primeiro lugar, a segurança da equipe. Em primeiro lugar. Então, quando as pessoas falam, era só a equipe, era só não, calma. Existem regras que eles precisam seguir. E a primeira regra é, cheguei no local que preciso resgatar. O clima, naquele momento, o tempo ali, né, clima-tempo, tá colocando em risco a equipe, você para as buscas. Infelizmente, essa é a regra. Não adianta eu salvar uma vida e perder 8, 10, 15, 20, 30, porque uma equipe de resgate, se você olhar o vídeo de quando eles conseguirem realmente tirar o corpo, tem no mínimo 30 a 50 pessoas envolvidas naquele resgate, não é apenas uma pessoa. Então, infelizmente, você precisa entender que na vida você tem uma pessoa que está em risco, não adianta eu colocar outras em risco para tentar salvar ela. Isso é heroísmo, mas é um heroísmo que não se faz. A regra é essa. Então, a gente tem muito exemplo, né, inclusive, da pessoa, por emoção, se colocar em risco para tentar ajudar na emoção e morrer pai e mãe sempre faz isso. Pai e mãe é certeza que vão fazer. para quem vai resgatar. Inclusive,